Previsões do GP do Canadá de 2025. Depois de uma semana sem GP, que pareceu uma eternidade, é muito bizarro isso, né? Porque a gente tem 3 semanas seguidas de GP, e daí quando você tem uma semana sem nenhuma corrida, depois de 3 semanas seguidas tendo corrida, fica aquele sentimento de que parece que ficou 2, 3 semanas sem nenhuma corrida, né? É muito engraçado isso. E agora a gente finalmente chega no GP do Canadá, antes a gente ter uma pausa de mais uma semana de corrida, né? Então vamos aproveitar esse GP do Canadá, porque de novo vamos ter uma pausa antes da próxima etapa no calendário. Então, bem nesse clima canadense, nesse frio da desgraça que tá acontecendo aqui no Brasil agora, a gente vai falar sobre as previsões do GP do Canadá de 2025. Como sempre, nosso primeiro bloco é a grande surpresa do final de semana. E eu vou de novo com uma aposta ousada para minha grande surpresa desse final de semana. Minha aposta vai ser Lewis Hamilton. Ah, mas Fred, você disse que não ia mais apostar na Ferrari, não ia mais defender a Ferrari, você falou que aprendeu a sua lição. E sim, eu não estou falando que a Ferrari vai ser a grande surpresa, e não estou dizendo que a Ferrari vai pegar um pódio ou vencer a corrida. Não acho que isso vai acontecer também, não vou mais botar expectativas, jamais confiarei na equipe do cavalinho rampante novamente. A minha grande aposta aqui é, o Hamilton vai reencontrar essa forma que ele tem, vai se não aquela mesma forma de Mercedes, claro, porque eu acho muito difícil talvez que ele volte a ser aquele piloto da época de Mercedes, mas sim, ele vai pelo menos encontrar de novo um nível para ser competitivo o suficiente como ele foi, por exemplo, no GP da China. Quando você olha no passado, ele foi muito bem em outras etapas do Canadá, como por exemplo, na época de McLaren mesmo, antes de pular na Mercedes, ele já tinha vencido 3 vezes o GP do Canadá, se eu não me engano foi em 2007, 10 e 12. Eu sei que são 3, mas os anos às vezes eu me confundo, mas eu acho que foi 7, 10 e 12. Na Mercedes ele venceu várias vezes o GP do Canadá também. É uma pista que ele gosta, que ele tem confiança, e é uma pista que principalmente naquela penúltima curva ali, você precisa ter confiança para ir bem, para não acabar batendo no muro dos campeões. Então, eu realmente acho que, por ser uma pista que o Hamilton tem um passado muito positivo, tem ido muito bem muitas vezes, eu acho que ele vai reencontrar uma forma como foi, por exemplo, na China, que ele se classificou na frente do Leclerc, inclusive venceu a corrida sprint naquele final de semana. Ele vai conseguir ter um bom ritmo, encontrar uma boa forma, não necessariamente chegar no pódio, mas pelo menos ter uma boa corrida, diferente do que aconteceu, por exemplo, no próprio GP da Espanha. O que leva a gente pro grande flop do final de semana. E, bom, eu vou ter que falar, né, minha real opinião. Esse foi a categoria que eu mais tive dificuldade em encontrar alguém pra colocar, essa é a verdade. Porque eu olhava pelo grid, eu olhava alguns resultados, eu tentava sentir a vibe do final de semana e nada vinha em mente. Até que me veio um pensamento que talvez eu estivesse evitando esse pensamento por conflito de interesse. Mas quando você para pra misturar a razão com o sentimento, com a vibe, com a emoção, os 2 caminhos que eu uso pra escolher minhas escolhas aqui na previsão, que é tanto a razão quanto a emoção, me disseram que tinha que ser isso. Então, meu grande flop do final de semana vai ser Alex Albon. Ele não tem um grande... Quando você olha pro passado do GP do Canadá, ele não tem um grande histórico. Claro que você pode se lembrar que no ano passado ele fez aquela ultrapassagem dupla maravilhosa que injustamente não levou o título de melhor ultrapassagem de 2024. Foi um assalto a ultrapassagem do Albon no Canadá não levar o prêmio de melhor ultrapassagem de 2024. Porém, nesta mesma corrida, ele não termina ela. Ele abandona por conta de batida. E quando você vai olhando no passado, apesar de 2023 ele ter tido o melhor resultado dele na carreira no Canadá, terminando em 7º lugar, em 2022 ele não pontua mais uma vez. E em 2019, pela Toro Rosso, ele mais uma vez abandona por questão de batidas. Então, uma pista que historicamente o Alex Albon, apesar de 2023 ter ido bem, não costuma ter grandes resultados. Então eu não sei, eu tenho algo ali dentro de mim subindo aqui, e não é o meu refluxo, é um sentimento de que eu acho que o Albon não vai ir tão bem. Então, foi a resposta que eu encontrei para minha grande dúvida. Olhando a razão, faz sentido, e a emoção, eu começo a sentir aqui dentro de que realmente talvez não vá ser um grande final de semana do Albon. Ele vem sendo o principal piloto da Williams, ele vem sendo o cara que mais pontua, que mais é confiável para a equipe, mas talvez
esse GP do Canadá possa ser, não a primeira vez, mas uma das vezes nessa temporada que o Albon não vai ser o piloto principal da Williams, e não só isso, como vai ter um resultado abaixo do esperado para ele. Sem falar também que a previsão do tempo tá dizendo que vai ser um clima não tão agradável, né? Com mínimas de 16 graus. Então, assim, considerando esse histórico do Albon, considerando o fato dele ter alguns problemas nessa pista, quando você olha pro passado, a pista não vai estar tão legal, vai estar mais escorregadia, não duvido que ele cometa algum erro e acabe escorregando ali para ir mais cedo para casa, tomar um chocolate quente. E sabe o que ele pode fazer com esse chocolate quente e a cobertinha dele já no apartamento, no hotel 5 estrelas que ele vai estar hospedado? Assistir algum dos filmes ou séries do catálogo da Max, que você também pode assinar pela Wallplay, parceira do Clube da F1. Pega essa transição para publi. A Wallplay é a parceira oficial do Clube da F1 e ela é uma plataforma que engloba vários streams, entre ele Paramount Plus, o UFC Fight Pass, a própria Max e vários outros para você que gosta de filmes, séries e esportes. Você pode assinar clicando pelo link que tá aqui no comentário fixado, que você vai estar entrando lá no site e ajudando o Clube da F1 ao mesmo tempo, e vários dos pacotes, como o próprio pacote da Max ou do UFC Fight Pass, se você é alguém que gosta de luta livre, por exemplo, assinando o pacote anual, além de você ter os benefícios de assistir toda a programação dessas plataformas de streaming, você também vai ganhar R$40 por mês para usar na ingressos.com. Sim, em alguns pacotes como o da Max, que você vai pagar no anual R$29,90 por mês, você vai ganhar R$40 por mês para usar na ingresso.com. Então é um pacote que você vai estar pagando menos de R$30 para ganhar R$40 na ingresso.com para usar como você quiser. Lembrando, você pode ver todas essas promoções e pacotes no link do comentário fixado, e além disso você vai estar ajudando o Clube da F1. Então, muito obrigado ao Play pela confiança. Agora bora voltar pro vídeo. O que leva então a gente para pole position. E logo depois da pole position, o pódio, e eu já aviso vocês, eu vou ser sem graça aqui, tá? Eu sempre tento fazer uma previsãozinha diferente, sempre tento trazer alguma coisa legal, e o mundo nos dá um soco na cara e dá o mesmo resultado pra gente todo final de semana. Então, cara, eu não vou inventar moda, eu não vou colocar gente diferente, porque sempre que eu faço isso, dá errado. Sempre que eu faço isso, o universo nos reforça a mensagem de que são as mesmas pessoas que vão terminar no pódio. Então talvez se eu prever elas terminando no pódio, as mesmas pessoas de sempre, quem sabe assim a gente não tem alguma coisa diferente. Por isso, Oscar Piastri fazendo a pole position, ele vem numa fase melhor, eu acho que ele tá mais confiante nesse momento que o Lando Norris, apesar do Norris ter ganhado confiança, ter ido bem nesse último final de semana triplo, no geral ele fez mais pontos que o Piastri nessas últimas 3 corridas, mas ainda assim, na última corrida, quem foi o grande piloto da McLaren foi o Piastri. Então eu acredito que ele vai vir com essa confiança, vai manter o ritmo e vai fazer a pole position nesse final de semana, que vamos terminar com o pódio, o nosso próximo bloco, com Max Verstappen em terceiro lugar, Lando Norris em segundo, e o Piastri, sim, vencendo a corrida e aumentando a distância dele pro Lando Norris no campeonato mundial, indo para a próxima pausinha ali de uma semana antes da próxima etapa. Então é isso, falei, não vou inventar moda, não vou colocar gente que não é pra estar aí, porque sempre que eu faço não dá certo. O universo não cansa de nos repetir que ninguém vai tirar os pódios das McLarens. Então tá aí, McLaren e Verstappen no pódio. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de o Bortoleto. Eu não falei de Luke Scholar dessa vez, tô perdendo a força. Cara, esse talvez seja o Bortoleto mais confiante do ano, baseado no que a gente viu no GP da Espanha, que a atualização da Sauber realmente parece ter surtido efeito, pelo menos em ritmo de corrida. O carro tá bom, tá competitivo, tá brigando nos pontos. O Hülkenberg, quando volta com pneus macios novos, tem um carro capaz de ultrapassar a Ferrari para terminar em quinto lugar, uma das maiores corridas da carreira do Hulk, com certeza, terminando em quinto lugar com a Sauber. E o Bortoleto, por conta da estratégia, acaba sendo jogado pro fundo do pelotão, consegue ultrapassar muita gente, mas ainda assim não consegue terminar nos pontos. Nesse final de semana, eu acredito que as duas Saubers pegam Q2 no mínimo e dá pra sonhar, eu não acho que passe. Porque eu não acho que ainda é um carro para isso. Mas já dá pra, tipo, se chegar no Q3 não é surpresa. Não vai ser tipo, meu Deus, não esperava. É possível. Esse carro tem capacidade pra chegar no Q3 numa volta ali acima da média, numa situação de Q3 diferente. Talvez algum piloto erre na sua volta,
a Sauber pode chegar no Q3. Eu acho que Q2 conseguem os dois carros chegar nesse GP do Canadá. Eu acho que os dois carros vão com tranquilidade pro Q2. Q3 é possível, mas eu não boto o dedo no fogo. Agora, na corrida, a situação vai mudar, porque o carro parece estar bom de ritmo de corrida. E é isso que importa. Eu acredito que uma das duas Saubers pontua. Eu realmente acredito que uma das duas Saubers vai pontuar nesse GP do Canadá. E, se for pra apostar em uma das duas, eu aposto que dessa vez, finalmente saem os primeiros pontinhos do Gabriel Bortoleto. Tá dito aí, tá dito. Eu acredito na pontuação do Bortoleto no Canadá. Essa é a minha previsão do Will Bortoleto pra 2025. Pra 2025 não, pro GP do Canadá de 2025. O que faz a gente então seguir para o nosso próximo bloco, a previsão maluca deste final de semana. É importante lembrar que a gente está falando da pista com o famoso Muro dos Campeões, o muro da última curva antes da reta dos boxes, no qual vários campeões, inclusive numa mesma corrida, tucharam o carro por lá. E vários outros campeões no futuro. É uma pista também que costuma ser traiçoeira, que costuma ter abandono, costuma ter batida, costuma ter erros dos pilotos, porque Canadá, se você pilota ela em algum jogo, em algum simulador, você sabe disso. Canadá é uma pista gostosinha de dirigir, é uma pista divertida, é uma pista legal, mas ela é traiçoeira. Um errinho que muitas vezes pode ser simples, pode ser bobo, é suficiente para te jogar no muro. E eu não acho que vai ser diferente nesse final de semana, ainda mais considerando tantos novatos. E não só isso, mas acho que talvez não só novatos vão ter dificuldade e alguém vai enfiar o carro no Muro dos Campeões e causar uma bandeira vermelha, e essa é a minha previsão maluca. Alguém irá enfiar o carro no Muro dos Campeões e vai causar uma bandeira vermelha, e isso vai mexer completamente com o grid. A gente vai ter uma corrida, vai estar a corrida de um jeito X, talvez até monótona, então alguém vai enfiar o carro no muro e isso vai causar a bandeira vermelha, que vai movimentar todo o grid, mudar completamente a dinâmica da corrida. Essa é a minha previsão maluca pro GP do Canadá. Mas não só eu tenho previsões malucas, porque agora a gente vai pegar as suas previsões pro GP do Canadá que vocês enviaram na aba de comunidades do YouTube ou no Discord do Clube da F1, que você pode entrar no primeiro link dos comentários para participar dos vídeos, principalmente de reação de pós-corrida, que lá você pode enviar os memes que a gente usa nas reações pós-corrida. E a primeira reação, que o pessoal tá insano, tá? É uma pedrada atrás de pedrada hoje. O João Rally disse: o Alonso finalmente ganha um pódio depois de muito tempo. Começamos como, né? O nível já começa aqui, velho. Cara, João, eu acho que você tá maluco, mas quando a gente olha, a Aston Martin teve uma boa corrida no Canadá, por exemplo, em 2023, quando eles já tinham começado a ter a queda deles, né? Quando começa já a desandada da McLaren, não, da Aston Martin, depois do grande começo de ano que eles tiveram em 2023, brigando por pódios toda a corrida, o carro da Aston Martin eventualmente foi decaindo, mas o Canadá foi o último respiro da Aston Martin. Foi a última vez que a Aston Martin teve esse carro que parecia realmente capaz de brigar ali por pódios. Vez ou outra foi brilhantismo do Alonso. Mas nas últimas corridas, nesse último final de semana triplo, a Aston Martin trouxe uma atualização, um pacote de atualizações que melhorou o carro. Só que sempre aconteceu uma desgraça para eles não irem bem. Não acho que seja um carro capaz de brigar por pódio ainda, e acredito que precisaria de uma maluquice. Eu tô prevendo uma maluquice com bandeira vermelha. Lembrando que essa é a mesma corrida também que o Alonso colocou o carro numa P2 também, não muito tempo atrás. Então, talvez com a bandeira vermelha, talvez com a maluquice, talvez com o Alonso sendo bom no Canadá, o pacote de atualizações da Aston Martin, sabe? Vários micro detalhes que vão se juntando e podem formar uma maluquice nesse GP. Eu acredito que vai acontecer, não. Mas, se você quiser alguma razão, alguma superstição para acreditar, te dei razões aí para acreditar na magia. O Tan disse que dessa vez vem pontos do nosso Bortoleto. E eu acredito, eu peguei só pra validar o meu ponto. Brincadeira, vários de vocês comentaram isso, não foi só o comentário do Tan, e eu só ia escolher um pra trazer, né, no caso, mas vários de vocês estão confiantes na pontuação do Bortoleto. E cara, é possível, é real, existe um mundo. No GP da Espanha,
A gente tem que dar a César o que é de César. Eu sempre defendo o Bortoleto quando precisa ser defendido, e eu vou criticar quando precisa ser criticado, porque apesar das brincadeiras, apesar de eu claramente torcer pra Williams e torcer pro Bortoleto, obviamente, eu brinco com as torcidas, mas quando eu preciso criticar, eu critico, assim como eu fiz com a Williams, já quando aconteceu no GP do Bahrein, por exemplo, e assim como no GP da Espanha, eu critiquei o Bortoleto. Eu acho que ele poderia ter ido melhor em alguns cenários, como quando ele estava atrás do Lawson, que ele não conseguia ultrapassar o Lawson, por exemplo. Que ele podia ter tentado forçar ali a ultrapassagem, mas não conseguiu. Apesar disso, eu não acho que a corrida dele foi ruim, não me entendo errado, eu não acho que ele foi mal na corrida, porque ele fez muitas ultrapassagens para chegar de novo na 12ª colocação. Porém, a ultrapassagem que mais importava naquele momento, porque ele estava levando pressão do Alonso, ele acabou não fazendo. Ele ainda tem, talvez, esses pequenos pontos que ele precise corrigir. Eu ainda confio que no Canadá ele vai fazer um bom final de semana, ele vai fazer uma boa corrida, e por isso eu acredito que ele vai pontuar. Não acho que seja um erro determinante para ele estar mal. É erro de novato, querendo ou não, assim como vários novatos estão cometendo os erros. O salto da Fórmula 2 para a Fórmula 1 é muito maior do que você imagina. É óbvio que eu sou defensor da ideia de que um piloto novato tem que chegar e já performar, mas você tem que entender as circunstâncias também para ele performar. Você não pode esperar que ele chegue e já seja melhor que um cara que está há anos na categoria, num carro que é extremamente difícil de pilotar. E mesmo assim, você tem novatos sendo melhores que os seus companheiros em características específicas, como o Gabriel em questão de classificação. Em classificação, o Gabriel já provou que é um baita de um piloto. Um baita de um piloto. Ele tá dando pau em cima do Hülkenberg, que é um bom piloto de classificação. Não entendo errado. O Hülkenberg é um grande piloto de classificação. É só você pegar na época de Haas, por exemplo, do ano passado, que ele jogava aquela caranga da Haas no Q3 muitas vezes, enquanto o Magnussen às vezes nem passava do Q1. E em outros anos, quando ele pilotava por equipes menores. Ele pegou uma pole position de Williams em 2010, por exemplo. Ele tem várias provas ao longo da carreira de que ele é um bom piloto de classificação. Mas na corrida o Bortoleto ainda deixa a desejar vez ou outra. E eu espero que nesse Canadá não seja uma dessas vezes e ele termine na zona de pontuação. O Alfa 5976 disse: eu acho que vai ser uma corrida chata, sem sal, com as McLarens dominando, e acho que este final de semana vai ser muito ruim para a Aston Martin. Os dois polos da opinião, João Rally e o Alfa 15976, tá ligado? O que eu discordo. Mesmo que não termine no pódio, eu ainda acho que as Aston Martins, principalmente o Alonso, tem carro pra pontuar. Os dois têm carro pra pontuar, mas o Alonso que vai pontuar, porque, né, o Stroll é o Stroll, apesar de estar correndo em casa, e ele vai correr com o pulso cagado. O pulso dele, cara, se ele precisava de cirurgia, não foi essa semaninha que resultou. Eu tenho um vídeo no outro canal que eu tenho, o Fred Girnos, que eu conto um pouquinho, não passo muitos detalhes, mas eu já tive uma lesão no punho. E, cara, cirurgia, procedimento no punho, não demora, quer dizer, demora muito mais do que uma semana pra recuperar. Ele não fez cirurgia. Ele fez um procedimentozinho pra lá em agosto fazer uma cirurgia. Essa é a verdade, tá ligado? Ele não fez a cirurgia que ele precisava fazer. Isso vem de um ponto que eu discuto nesse mesmo vídeo que eu falo no segundo canal, que é o fato de que nenhum piloto quer dar oportunidade para outra pessoa sentar no lugar dele, porque ele sabe que isso pode ser o fim da sua carreira. Não vou entrar em muitos detalhes, porque acho que nem é o objetivo aqui. Talvez num vídeo futuro aqui do clube eu discuta isso com mais detalhes. Mas o fato é que o Stroll claramente é muito forte, porque eu não tenho acesso aos dados médicos, mas não aparenta ter feito a cirurgia que ele precisava ter feito no pulso, no punho. Mas sobre a corrida chata sem sal, tenho minhas dúvidas, porque Canadá costuma ter corridas boas, como também, vez ou outra, tem suas corridas ruins, né? É fato, Canadá pode produzir corridas ruins, como já o fez. Mas, todavia, entretanto, porém, eu não acho que vai ser uma corrida comum, eu acho que vai ter algum problema. Porque a previsão do tempo de Montreal, neste exato momento, está prevendo temperaturas baixas lá no Canadá, com baixas de até 16 graus no domingo. Então eu realmente acredito que a pista não vai estar na aderência ideal. É uma pista, como eu falei, traiçoeira. A gente pode ter algum piloto errando, algum piloto ali com pneu novo, talvez um pneu de poucas voltas, ainda tentando pegar a aderência da pista, e a pista meio fria ainda, não tá na temperatura ideal. É o Canadá, querendo ou não, frio faz parte da brincadeira, e isso causar um rebuliço completo na corrida. Eu não duvido que possa ter alguma coisa dessas para causar um rebuliço completo e movimentar essa corrida. Em condições normais, talvez eu confie, eu acredite no Alfa,
que pode ser uma corrida tranquila, assim, sem muita coisa acontecendo. Porque essa temporada, pra gente ter uma corrida diferente, ou algum piloto bom tem que largar lá de trás, ou um rebuliço completo acontece. Porque é uma temporada que as ultrapassagens estão um pouco mais complicadas em equipes que têm o mesmo ritmo, mesmo nível de carro, do que em outras temporadas. Principalmente nesse final de regulamento. Então, se não tiver nada, pode ser, apesar de eu ainda não acreditar. Mas eu não acho que vai ser uma coisa chata. E por fim, o Wilsons 2000 disse: creio que o Max vai ganhar aquele um pontinho que falta pra pegar uma semaninha de folga. O Max aí tá querendo passar um tempo com a Kelly, com a Lily, né? Cuidar da filha dele, brincar um pouco ali com as duas. Pior que eu vi um comentário em algum vídeo que eu tava vendo no Instagram e tal, de que o Max realmente vai fazer isso só porque a temporada da Red Bull já tá horrível, já não importa mais. E se ele vê que no Canadá, tipo, depois dos treinos livres, ele vê que tá ruim o carro, ele vai fazer isso logo pra não ter que correr na Áustria e esperar uma atualização só lá depois. Eu nem lembro qual que é depois da Áustria agora. É alguma outra rodada europeia ali, Bélgica, Hungria, Silverstone, eu acho que é Silverstone, né? Ele só pra poder voltar em Silverstone logo e torcer pra ter alguma atualização da Red Bull. Mas assim, eu acho, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, Wilson, o Max vai se envolver em algum acidente, não necessariamente uma batida, algo, mas um toquezinho, alguma disputa de posição, que a gente vai ficar discutindo a corrida inteira se ele merecia levar esse último ponto ou não. E vai ser, tipo, uma polêmica muito grande, sabe? Porque vai ser ou um toquinho, ou uma dividida de posição, um joga o outro pra fora, o outro tenta devolver, e o Max vai estar envolvido nisso, porque os outros pilotos sabem que ele tá nessa situação. Então eles vão jogar mais duro pra cima do Max, porque sabem que o Max tem que tomar esse cuidado. E o Max não vai tomar esse cuidado. Então por conta disso, eu acredito que pode ter um lance nessa corrida que a gente vai ficar tipo... será que não merecia esse pontinho? E vai ser uma polêmica no final de semana. Eu vou mais uma aposta maluca aí, mais uma previsão maluca pra vocês aí, baseado no comentário do Wilsons. Vai ter um lance nesse final de semana que a gente vai ver o Max fazendo alguma coisa e vai todo mundo ficar... será que não cabia aquele pontinho que falta, tá ligado? Só dizendo. E é isso. Obrigado aí, Wilsons, por trazer um motivo pra fazer duas previsões malucas nesse final de semana. Mas aí tá, as previsões do GP do Canadá de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre. Se você concorda, se você discorda, o que você mudaria das previsões aqui? Não esquece de escrever nos comentários que eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.